Oi, oi! Eu sou a Polly e eu sei que eu não venho fazer vídeo há muito tempo aqui. O Espírito Santo ficou me cobrando pra vir aqui falar sobre algumas coisas que eu tenho meditado e vivenciado, porque eu influenciei muitas pessoas pra coisas ruins e eu acho que chegou a hora, finalmente, de eu falar sobre coisas boas e influenciar pra coisas boas também. Hoje eu vou falar sobre uma palavra que tem me tocado há muito tempo, que é Atos 9 e 15. Atos 9 tem falado muito comigo há muito tempo e Deus tem me tocado, a Espírito Santo tem me falando outras coisas assim, cada vez de uma forma diferente. Quem me conhece sabe que toda hora, assim, a gente tá conversando de algum assunto, aí eu do nada eu olho assim e falo, tá. Mas eu já te falei que em Atos 9. Tipo, meio que isso, porque tudo que eu tenho vivido tem me levado a essa palavra e eu acho que é muito necessário estar repassando pra vocês, pra introduzir assim, pra tentar não demorar muito. Saulo, ele era um grande perseguidor de Cristo e dos seus discípulos. Saulo tá a caminho de Damasco quando vem uma luz muito forte, né, do céu, um resplendor, e Saulo cai assim, cego, sem enxergar nada, e ele ouve uma voz onde fala: Saulo, por que me persegues? E Saulo então sabe que é Jesus. Neste momento, o Senhor manda Ananias até Saulo para que levasse a palavra e também para que fizesse que Saulo retornasse a ver. Eu vou ler aqui algumas partes que são mais importantes. Ananias é enviado para falar com Saulo. Ananias responde a Jesus: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Então Saulo era um perseguidor conhecido. Ananias temeu ir até ele, porque ele tinha medo de perder a sua vida, né, nesta missão. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Diferente de quem Saulo era, o Senhor, ele via o que ele podia se transformar, porque é a mesma coisa que você falar para uma pessoa que usa drogas, que não, mas essa pessoa vai ser um professor do ProErd. Assim, não faz sentido nenhum, né? A gente olha para a pessoa, a gente vê a situação dela no momento, mas Deus, ele vê muito mais além. Ele vê o que aquela pessoa pode se transformar. E foi assim com Saulo, porque é muito interessante que Saulo era perseguidor, mas o Senhor o via como um vaso escolhido, como aquele que iria levar a sua palavra para os gentios, que ele iria aparecer pelo nome. Então, olha que forte. Para Ananias deve ter sido assim: como assim ele? Ele vai levar como? Se ele quer matar a gente. Mas Deus, ele não vê assim. E assim como ele olha pra gente, não vê as coisas quais somos, ele não vê só a situação aqui, ele vê já o que podemos ser. E aí logo em seguida, Ananias entra na casa e impondo-lhe as mãos diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Ele recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Meu Deus, por que pra mim é tão assim, eu me vejo nessa palavra? Quem me conhece sabe o que eu defendia, o que eu era a favor, o que eu, sabe, me envolvia. Eu era uma pessoa virada do avesso, eu era uma pessoa que perseguia Cristo indiretamente. Talvez eu não fosse perseguidora, eu não batesse nas pessoas, não invadisse igrejas, mas o que eu defendia ia totalmente contra a palavra de Deus, ia totalmente contra o que Jesus ensinou. As coisas que eu fazia não tinham nada a ver com Cristo. Eu era uma perseguidora indiretamente. Eu olhava pra mim, não via jamais nada além daquilo que eu transparecia. Mas Deus, ele via muito além. E eu consigo imaginar Deus olhar pra mim e falar: poxa, essa menina mochileira, doidinha, usa drogas e um monte de coisa, mas ela pode levar minha palavra, ela pode ser um testemunho. E Deus, ele olha assim pra todos nós, ele olha pra nós, mas ele vê muito mais além. Ele vê o que cada um de nós pode ter pra oferecer a ele, pra servir a ele.
E quando as pessoas olham para as pessoas, umas para as outras, elas veem casos impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Deus, ele escolhe as coisas mais loucas desse mundo. E foi o que aconteceu com Saulo. Ele olha e fala: este é o vaso escolhido, ele vai levar a palavra. E até alguém me perguntou e falou: poxa, mas por que ele? O que tinha de diferente nele? Mas imagina só, Deus, ele podia sim escolher aqueles que já estavam ali se fazendo servos, mas Deus olhou para aquele o qual tinha muita ousadia para levar o oposto, para levar as coisas ruins. Deus olhou para ele e viu o quanto ele colocava toda a força para fazer coisas ruins e falou: não, mas se reverter essa história, se reverter essa situação, ele vai ser um grande servo. E Deus olha com carinho, porque ele tinha tudo para não olhar com bons olhos para Saulo, mas ele olha com bons olhos e escolhe a ele. E isso é muito interessante. E logo em seguida, outra coisa que me chama a atenção é quando Ananias chega a ele e fala que iria ser batizado no Espírito Santo, e logo em seguida que caem as escamas dos seus olhos, ele recebe. Por quê? Quando nós recebemos o Espírito Santo, realmente é como se caíssem escamas dos nossos olhos, porque eu mesma não via 5 palmos na minha frente. A nossa visão fica totalmente escura para as coisas. A gente enxerga de um jeito todo distorcido. Eu olho antes para o que eu defendia, eu olho antes para o que eu era, eu não consigo entender como aquilo era possível. Eu estava totalmente cega. Mas Deus, quando Ele tira essas escamas de Saulo, tira essas escamas de nós, Ele permite que a gente enxergue de uma forma que só Ele consegue, sabe? A gente consegue entender as coisas dele. Assim como a palavra. Quando eu li isso aqui, pra mim era a mesma coisa que ler grego, porque eu não entendia nada. Eu falava: poxa, como é que consegue entender isso aí? Aí no momento que o Espírito Santo vem, a verdade, ela liberta. Ela faz com que as escamas caiam. E é muito interessante, porque muita gente não recebe o Espírito Santo, batalha, faz isso e aquilo, diz que se entregou e não consegue, mas eu olho para Saulo e olha como não é difícil. Saulo, ele simplesmente, assim, no momento que ele enxerga a verdade, logo em seguida ele recebe o Espírito Santo. E logo em seguida ele cumpre o ID. Porque pra ele não deve ter sido aquela enrolação, a galera fica naquele vou, não vou, sabe? Eu consigo imaginar uma entrega, assim como foi pra mim. Porque por mais que eu fosse perseguidora, por mais que eu fosse o que eu fosse, lá dentro de mim houve uma sinceridade que somente Deus enxergou. Até que eu olhava pra mim e falava: não, ela recebeu o Espírito Santo? Não. Mas dentro de mim eu sei a entrega que eu tive, eu sei que eu confiei. Lá dentro de mim eu falei: Deus, eu entrego. Seja o que for, eu entrego tudo. E Deus, ele vê essa sinceridade diferente do que a pessoa parece ser, o que a pessoa é. Lá dentro, ele é o único que enxerga o interior e enxerga a nossa intenção. E então, Saulo recebe o Espírito Santo. É muito forte. E ele começa a pregar o evangelho, começa a cumprir o que Deus tinha dito que ele faria. Então, porque as pessoas, elas têm esse medo, esses impasses na vida dela, que ela fica colocando: eu não vou receber o Espírito Santo por isso, eu não faço o ID por isso, mas eu sou pecadora, mas eu não volto, porque é a mesma coisa que eu passei. Mas eu olho para Saulo e eu vejo que para Deus nada é impossível. Eu não tenho nada mais a acrescentar. Lê a palavra e vê que todas as pessoas que estão ali são falhas, são pessoas com passado, são pessoas que erraram, pessoas que tinham consciência e erravam. Mas no momento em que o Espírito Santo entra, nada pode ir contra, porque Deus, ele transforma, e ele tem um poder de transformação que nada mais consegue fazer igual. Eu parei de fumar cigarro na época por causa do reiki, que eu tinha que passar por um período de limpeza espiritual. Parei por conta disso. Mas Deus, ele transforma assim, porque quando você se entrega, é o tanto que ele permite moldar você. Porque eu lembro que quando eu me entreguei, foi assim, tudo. Eu não fiquei: não, mas eu vou entregar isso aqui, depois eu entrego isso aqui. Não, eu entreguei tudo. E Deus deu tudo pra mim. Porque eu dei o meu todo. Eu falei: Deus, transforma, não tem nada aqui que eu quero continuar. Eu não gosto do meu jeito, não gosto de nada que eu faço porque tá tudo errado. Transforma. E houve transformação. Agora, se você acha que o Espírito Santo vai te moldar com você se doando aos poucos, não vai. É entrega por entrega, tudo por tudo. O Espírito Santo age assim. E eu tenho vivenciado isso. E quando eu leio a palavra, quando eu olho para Saulo, eu falo: meu Deus. Deus, ele é misericordioso, ele é bom.
Ele não é esse Deus carrasco que a galera acha que ele é. E ele vai muito mais além do que a gente imagina, porque ele vê o nosso futuro, ele vê o passado, ele vê tudo, mas ele vê de uma forma muito diferente de todos nós. A nossa forma de olhar é tão pequena que não faz nem sentido. Deus é bom e todos nós temos solução, todos nós temos uma transformação, todos nós podemos ser outra pessoa se a gente permitir que Deus haja em nossas vidas.